Olá, me chamo Rosa Helena Ferian, sou aluna de Letras da Univesp e nesse vídeo eu venho apresentar junto com os meus colegas a introdução e os objetivos da nossa pesquisa intitulada A Literatura Infanto-Juvenil como Estratégia para o Desenvolvimento da Competência Leitora, uma análise bibliográfica. Esse trabalho de conclusão de curso nasceu da constatação de um desafio recorrente na educação básica. Muitos estudantes dos anos finais do ensino fundamental apresentam dificuldade de compreensão, interpretação e análise de textos. Diante disso, nossa pesquisa investigou de que forma a literatura infanto-juvenil pode contribuir para o desenvolvimento da competência leitora, articulando as orientações da BNCC como práticas pedagógicas capazes de unir fruição estética, reflexão crítica e formação cultural. Diante disso, a pergunta central que orientou este estudo é de que forma a literatura infanto-juvenil pode contribuir para o desenvolvimento da competência leitora nos anos finais do ensino fundamental. Para responder a essa questão, estabelecemos os seguintes objetivos: investigar como a literatura infanto-juvenil contribui para o desenvolvimento da competência leitora nos anos finais do ensino fundamental, considerando as orientações da BNCC. O nosso objetivo específico foi analisar como as habilidades leitoras previstas pela BNCC podem ser ativadas a partir do uso da literatura infanto-juvenil em sala de aula. Discutir as contribuições desse gênero literário para a formação crítica, estética e cultural dos estudantes, considerando o papel da escola e da mediação pedagógica. Olá, meu nome é Rosélia Delgado, sou aluna da Univesp do Polo de Osasco. A presente pesquisa ela tem como base referenciais teóricos e metodológicos que articulam com 3 conceitos centrais, que é a competência leitura, literatura infanto-juvenil e estratégias de leitura. Então, ela tem aí como eixo norteador as orientações da Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. O objetivo principal é identificar e analisar as habilidades leitoras previstas pela BNCC para os anos finais do ensino fundamental. Então, ela relaciona o papel formativo da literatura infanto-juvenil e as estratégias de leitura que podem ser mobilizadas no contexto escolar. Então, a fundamentação teórica, ela parte da concepção de que a leitura, de que a competência leitora vai muito além da simples decodificação do texto. Segundo Rojo, ler é uma prática social e discursiva, na qual o leitor participa ativamente da construção de significados, mobilizando conhecimentos linguísticos, cognitivos e culturais. De maneira complementar, Colomer e Campes destacam que a formação do leitor requer o contato com diferentes gêneros textuais, especialmente ou especificamente os literários, de modo que o aluno desenvolva autonomia interpretativa e senso estético. A literatura, nesse sentido, assume um papel formativo central. De acordo com Coelho e Zimmermann, a literatura infantil é um espaço de mediação cultural, no qual o leitor constrói valores, amplia sua visão de mundo e exercita a imaginação. Além disso, a perspectiva de multiletramentos, trazida por Rojo, amplia a noção tradicional de leitura, reconhecendo que os textos atuais combinam com linguagem verbal, visual, sonora e digital. Assim, o ensino da literatura deve contemplar diferentes linguagens culturais, tornando-se mais inclusivo e significativo. Por fim, autores como Freire e Cadermotti reforçam a dimensão crítica e transformadora da leitura literária. Como afirma Freire, a literatura do mundo precede a leitura da palavra, ou seja, compreender textos é também compreender o contexto social em que vivemos. Dessa forma, a literatura infanto-juvenil e as estratégias de leitura propostas pela BNCC convergem para uma formação leitura estética, crítica e cidadã, capaz de ampliar o olhar do aluno sobre si e sobre o mundo. Olá, tudo bem?
Sou Kelly Laurinda Alves Galvão, aluna da Univesp no Polo de Osasco. Agora irei dar continuidade na apresentação da fundamentação teórica deste trabalho de conclusão de curso. Irei falar agora sobre a BNCC e as competências de leitura literária nos anos finais do ensino fundamental. O objetivo do trabalho foi compreender como a Base Nacional Comum Curricular orienta o desenvolvimento da competência leitora literária nesta etapa, analisando de que forma essas diretrizes dialogam com o papel da literatura infanto-juvenil na formação de leitores críticos e sensíveis. A BNCC, que foi publicada em 2018, define as competências e habilidades essenciais ao desenvolvimento dos estudantes brasileiros. No componente de língua portuguesa, o ensino se organiza pelas práticas de linguagem, que são elas leitura, produção, oralidade e análise linguística, distribuídas em 4 campos de atuação: o jornalístico-midiático, o da vida pública, o das práticas de estudo e pesquisa e o artístico-literário. É nesse último campo que se situa a formação do leitor literário. A BNCC orienta que os alunos tenham contato com diversas manifestações artísticas, especialmente a literatura, reconhecendo sua função estética e a sua importância na formação humana. O documento destaca ainda a fruição, a compreensão crítica e a valorização da diversidade cultural como eixos da leitura literária. No entanto, autores como Batiquim e Rojo apontam desafios para que essas orientações se tornem práticas realmente dialógicas e emancipadoras. Embora a BNCC valorize o aspecto estético da literatura, a perspectiva bakhtiniana lembra que o texto literário é um espaço de múltiplas vozes, onde diferentes visões de mundo dialogam. Por isso, analisar as competências de leitura propostas pela BNCC exige considerar também as concepções de leitura, sujeito e linguagem, que sustentam essas orientações. Nos anos finais do ensino fundamental, as habilidades de leitura literária envolvem interpretar textos, reconhecer recursos expressivos, relacionar temas universais e conectar o texto a contextos sociais e culturais. A literatura infanto-juvenil contribui diretamente para esse processo, pois dialoga com as vivências dos estudantes e favorece a empatia, o senso crítico, a valorização da diversidade. Assim, a formação do leitor literário na escola deve ir além da decodificação. Precisa promover experiências de leituras que integram arte, linguagem e vida, formando sujeitos críticos, criativos e sensíveis. Trago aqui a metodologia empregada no artigo Literatura Infanto-Juvenil na competência de leitura, anos finais do ensino fundamental. O artigo traz uma abordagem qualitativa e interpretativa do tipo documental, por compreender que a análise de textos normativos e teóricos exige uma interpretação conjuntural e discursiva, conceito corroborado por autores como Menga, Luke e Marlene André, que enfatizam a importância de se compreender profundamente o significado, os valores e relações presentes nos fenômenos mais do que a quantificação de dados. No campo educacional, a pesquisa qualitativa tem encontrado no materialismo histórico, dialético, o método mais apropriado para a difusão do conhecimento social em educação. O material analisado constitui-se principalmente de trechos da BNCC que faz referência ao componente curricular da língua portuguesa, anos finais do ensino fundamental no campo artístico literário, e complementado por autores como Solete, Berossi, Colombo, Zimmermann, Paulo Freire. Os procedimentos metodológicos foram organizados em 3 etapas interdependentes: levantamento teórico, com revisão da literatura sobre competência leitora, literatura infanto-juvenil, estratégia de leitura e formação do leitor, visando construir o referencial de base para a análise. A análise documental,
numa leitura analítica da BNCC, identificando e categorizando as habilidades relacionadas à leitura literária, com especial atenção às que se aplicam aos anos finais do ensino fundamental. Numa articulação interpretativa, a relação entre as categorias encontradas e as referências teóricas, procurando compreender como as práticas de leitura propostas pela BNCC podem ser potencializadas pela literatura infanto-juvenil e pelos métodos de ensino de literatura crítica. Como critérios e parâmetros, consideram-se a coerência entre as habilidades escritas e as concepções de leitura literalmente adotadas pelos autores estudados, o nível de estima e consideração da literatura infanto-juvenil como instrumento de formação de leitura, o papel atribuído ao professor como mediador das práticas de leitura. O estudo assume uma postura interpretativa, onde reconhece que a análise documental também é um ato de leitura, uma prática que envolve escolhas, recortes e interpretações. Bakhtin. Olá, meu nome é Rosane e nós vamos dar continuidade à defesa do nosso trabalho de conclusão de curso. Na etapa de discussão e análise dos resultados, nós procuramos compreender como a leitura infanto-juvenil pode contribuir para o desenvolvimento dos estudantes nos anos finais do ensino fundamental. A análise do documento da BNCC, articulada com os referenciais teóricos, evidenciou que a leitura literária ultrapassa a ideia de decodificação. Ela envolve fruição estética, interpretação crítica e diálogo intercultural. Os multiletramentos também se mostraram centrais porque ampliam o contato do estudante com múltiplas linguagens, verbal, visual e digital, favorecendo novas formas de interação com o texto. Essa perspectiva aproxima a leitura literária das vivências culturais e tecnológicas dos alunos, mostrando que o texto literário funciona como espaço de reflexão e construção de sentidos. A partir dessa compreensão, foi possível analisar de que maneira a BNCC orienta o trabalho de leitura nos anos finais, especialmente ao reconhecer a dimensão estética, formativa e social que compõe o ato de ler. Nessa parte, nós aprofundamos a relação entre a BNCC e o ensino da literatura literária. A base propõe que a leitura seja entendida como uma prática situada que relaciona o estudante com seu repertório cultural e com diferentes gêneros literários. Esse alinhamento teórico reforça o papel do professor como mediador de experiências significativas, capaz de articular sensibilidade, crítica e compreensão. Ao observar as orientações da BNCC, ficou evidente que a leitura literária deve mobilizar emoções, valores, reflexão ética e interpretação, aproximando o aluno de uma literatura humanizadora. Essa perspectiva confirma que o ensino de literatura não se resume à análise estrutural dos textos somente, mas envolve também a formação crítica e o posicionamento ativo diante do mundo contemporâneo. Olá, me chamo Fabiana e, dando continuidade, desenvolvemos uma proposta de trabalho fundamentada tanto na BNCC quanto nos referenciais teóricos estudados. A proposta buscou promover a competência leitora por meio da literatura infanto-juvenil, articulando 3 dimensões essenciais da leitura: a estética, a formativa e a social. Essa proposta parte da concepção de leitura como um processo ativo e dialógico, inspirada em Freire e em Bakhtin. Entendemos que o leitor se constitui a partir de sua interação com o texto e com o seu contexto. Por isso, a proposta organiza momentos de leitura que envolvem antecipação, inferência, verificação de hipóteses e reflexão crítica. Segundo Isabel Soler, as atividades são planejadas em 3 momentos. Antes da leitura, com levantamento de expectativas e análises de paratextos. Durante a leitura, com a observação de recursos expressivos, personagens, conflitos e valores. E, após a leitura, com atividade de interpretação e produção criativa, como reescrita, dramatização ou criação artística. Esse processo favorece a autonomia do aluno diante do texto e fortalece o desenvolvimento da sensibilidade estética e do pensamento crítico. Na sequência, nós apresentamos uma proposta de mediação que articula diretamente as habilidades da BNCC com obras da literatura infanto-juvenil contemporâneas.
O objetivo é mostrar como o professor pode mobilizar a leitura literária para o desenvolvimento da competência leitora de forma crítica, significativa e culturalmente situada. O quadro que foi elaborado no trabalho apresenta exemplos concretos dessa articulação. Cada habilidade da BNCC é relacionada a uma obra literária e a possíveis formas de trabalho pedagógicos. Obras como O Pequeno Príncipe, Conto de Morte Morrida, Amoras e O Oitavo Vilarejo foram escolhidas por promoverem desde análise de recursos expressivos até discussões sobre diversidade cultural, identidade e valores sociais. Essas mediações comprovam que a literatura infanto-juvenil pode integrar fruição, criticidade e reflexão ética. Além disso, mostram como o professor pode transformar as orientações da BNCC em práticas reais de leitura que promovem autonomia, sensibilidade e posicionamento crítico dos estudantes. Olá! Para concluir esse trabalho, ressalto que a pesquisa foi além da simples descrição das habilidades previstas pela BNCC. O objetivo foi compreender criticamente suas potencialidades e limitações na formação de leitores sensíveis, criativos e críticos nos anos finais do ensino fundamental. A análise do documento articulada às contribuições de Solé, Colomer e Campos, Rojo e Freire evidenciou que o desenvolvimento da competência leitora exige práticas pedagógicas que entendam a leitura como um processo ativo, social e cultural. Nesse contexto, a literatura infanto-juvenil se destacou como um recurso essencial para concretizar as habilidades propostas no campo literário da BNCC. Os resultados mostraram que, quando mediada de forma intencional e dialógica, a literatura infanto-juvenil contribui para um desenvolvimento mais completo da competência leitora, integrando aspectos cognitivos, estéticos, culturais e críticos. Dessa forma, ela se configura como instrumento de humanização e emancipação, em sintonia com a perspectiva freiriana de leitura como prática libertadora. A partir da análise realizada, 3 pontos principais se sobressaem. A BNCC oferece diretrizes importantes, mas depende de mediação crítica para ativar seu potencial. A literatura infanto-juvenil é um recurso pedagógico potente para unir prazer estético à reflexão crítica, e a formação docente voltada ao ensino da leitura literária é fundamental para consolidar a escola como espaço de formação de leitores críticos sensíveis. A revisão teórica também confirmou que a competência leitora vai além da decodificação, envolvendo dimensões cognitivas, afetivas e sociais que permitem ao leitor interpretar, compreender e dialogar com o mundo. Embora a BNCC reconheça a literatura como arte e expressão cultural, ainda é necessário transformar essas orientações em práticas pedagógicas concretas, que valorizem a leitura literária como experiência significativa e transformadora. Cabe ao professor garantir condições para que o texto literário seja não apenas apreciado, mas vivido e pensado de forma crítica. Como limitação, destaco que esse estudo foi restrito à análise bibliográfica e documental. Por isso, sugere-se que pesquisas futuras apliquem a proposta de mediação apresentada em contextos reais de sala de aula, permitindo avaliar seu impacto no desenvolvimento das habilidades leitoras. Em síntese, concluo que a literatura infanto-juvenil possui um grande potencial formativo, pois articula leitor, texto e contexto, promovendo uma leitura que humaniza, emancipa e desenvolve o senso crítico. Fortalecer seu uso é essencial para entender as competências previstas pela BNCC e construir uma educação mais reflexiva, sensível e cidadã. Obrigada!